Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula de ponteiros. Nesta aula nós vamos tratar sobre linked list ou lista encadeada ou listas encadeadas. O conceito de lista é aquilo que a gente já conhece mesmo. Tem uma lista de telefone, uma lista de produto, uma lista de alunos matriculados numa escola. Esse exemplo que nós temos aqui trata-se de uma lista de alunos, onde eu tenho aqui a matrícula do aluno, eu tenho o nome do aluno, a nota do aluno. Como é que eu faço isso usando o recurso de ponteiro? Como é que eu crio uma lista encadeada, uma linked list, utilizando um ponteiro? Então a ideia é que eu possa criar estruturas de dados e eu possa conectar essas estruturas de dados, ou seja, linkar as estruturas de dados para que eu possa formar uma lista. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu primeiro aluno e eu tenho aqui um link para o meu próximo aluno. Então, a partir do primeiro aluno, eu consigo ir para o próximo aluno, porque eu tenho aqui um link. E a mesma coisa com o segundo aluno. Eu crio um link com o meu terceiro aluno. E assim por diante. Então, na verdade, o que eu tenho? Dentro da minha estrutura de dados aluno, eu tenho um campo, né? Eu tenho uma variável aqui que é um ponteiro. Então, além da matrícula, nome e nota, eu tenho um ponteiro que eu chamei de próximo, onde a partir dele eu posso buscar o próximo aluno da lista. Bom, mas eu também preciso saber aonde começa a minha lista. Eu posso criar um ponteiro chamado início. E quando eu criar o meu primeiro estrutura de dados para aluno, eu posso já associar o endereço desse primeiro aluno com o meu ponteiro de início. Naturalmente que durante a criação dos meus alunos eu vou necessitar de um ponteiro auxiliar, que eu posso chamar de A, por exemplo, onde eu vou armazenando sempre o novo aluno que eu estou criando ali na estrutura de dados. E para fazer a varredura, para mim se mover na minha lista, né, do primeiro aluno para o último aluno, eu posso utilizar um ponteiro auxiliar, né, um ponteiro chamado P. Se eu disser que P é igual a I, eu estou dizendo que P ele representa meu primeiro item da minha lista, o primeiro aluno da minha lista. Quando eu digo que P é igual a P próximo, eu estou dizendo que P ele já passa a ser o segundo da lista. E se eu digo novamente que P é igual a P próximo, o P passa a ser o terceiro aluno da lista. Se eu digo novamente que P é igual a P próximo, ele vai ser o próximo aluno da lista, no caso aqui o quarto. Naturalmente que o meu último aluno da lista, o meu próximo sempre será nulo. Então, conforme eu vou criando dinamicamente, vou adicionando novos alunos, o meu próximo sempre vai ser nulo. Então, por exemplo, quando eu criar o primeiro aluno, ele começa sendo nulo. Quando eu crio o segundo aluno, o próximo do meu aluno anterior recebe o endereço do novo aluno que eu criei. E aí, ele é nulo. E assim por diante, né? Então, essa é a dinâmica de como que funcionaria, né? A gente discutir aqui como é que funcionaria a criação de uma lista encadeada utilizando o recurso de ponteiro, né? Naturalmente, eu poderia usar um vetor, mas a diferença é que o vetor, eu já tenho que, quando eu crio uma matriz dentro do C++, eu já tenho que determinar a quantidade de elementos dentro do meu vetor. Aqui não, como eu estou trabalhando com ponteiros, e eu vou criando dinamicamente cada elemento da minha lista, então eu não tenho necessariamente que determinar quantos elementos eu vou ter na minha lista. Esses elementos eles são criados dinamicamente. Eu só tenho que ter o cuidado de poder fazer
o link entre um elemento e outro. Muito bem, vamos ver agora na prática, né, como é que funciona, como é que eu crio, né, vamos fazer a implementação desse conceito que nós discutimos aqui da linked list, né, ou da lista encadeada. Bom, primeiro eu vou criar aqui a minha estrutura de dados, meu struct, né, que eu vou chamar de aluno. Aí lembrando que eu vou ter aqui então a matrícula, que é um inteiro. Eu vou ter aqui o nome, que é uma string. E eu vou ter a nota, que é um inteiro. E eu preciso criar o meu ponteiro, que vai ser um ponteiro aluno, que vai me apontar para o próximo aluno. Então aqui eu tenho minha estrutura de dados, que eu vou precisar utilizar para criar os elementos dentro da minha lista. Tudo bem? Bom, aqui eu vou trabalhar com 3 ponteiros, né? Eu vou criar então aqui 3 ponteiros alunos, que eu vou chamar o primeiro de I, de início, vou chamar o segundo de A, que é o ponteiro, vamos dizer assim, temporário, que eu vou utilizar para ir criando cada aluno, né, e atribuindo esses alunos na minha lista. E depois eu vou criar o ponteiro P, que eu vou utilizar para fazer a movimentação entre os elementos da minha lista, né. Naturalmente que no início esse ponteiro ele vai me ser útil, porque para mim fazer, quando eu estiver criando um novo aluno, para mim poder fazer a amarração com o aluno anterior. Bem, então eu vou criar aqui um aluno novo, vai ser um novo aluno. Agora eu vou dizer que meu I é igual a A, então eu já tenho aí o elemento A, né? O aluno, a estrutura do aluno, a estrutura de dados para o aluno que é, mas não tenho dados ainda. Vou colocar os dados aqui, né? No caso, a matrícula do primeiro aluno é igual a 100. O nome do meu primeiro aluno é igual a João. A nota desse aluno é igual a 85. E o meu próximo aluno eu não tenho ainda, então ele vai ser igual a null. Ok? Então aqui eu tenho a criação do meu primeiro aluno. E o meu P, que é o meu ponteiro auxiliar, eu vou gravar aqui, eu vou salvar esse endereço no meu ponteiro auxiliar, porque quando eu for criar o próximo, eu vou usar o mesmo ponteiro que é o A. Então aqui eu vou criar um novo aluno, vou copiar aqui para ficar mais fácil. Aí eu não preciso mais determinar o I, porque o I ele só para mim saber o meu início da minha lista. Mas aqui eu tenho que pegar, eu tenho que dizer nesse novo aluno, eu tenho que dizer que o aluno anterior vai ter o endereço desse novo aluno. Quem que é o aluno anterior? É o P. Então o meu P próximo vai ser igual agora a esse novo A. Então estou dizendo que o primeiro item da lista, o campo próximo, vai receber o endereço do segundo aluno da lista, né? E aí eu repito, né, nome, nota e assim por diante. Deixa eu só copiar aqui para ficar mais fácil. Já tem esses dados digitados, né? Então só para a gente poder acelerar. Então o que vai acontecer? Aqui no último eu tenho que salvar, né, esse novo aluno no meu P de novo, para mim poder jogar ele para o próximo aluno, fazer a amarração com o próximo aluno e assim por diante. Então deixa eu já copiar aqui. Vocês vão ver que basicamente eu repito a estrutura, né? Eu só vou mudando aqui os valores, né, da matrícula, do nome, mas aqui vai ser sempre o mesmo. Vou criar um novo, vou pegar o P, vai ser esse novo, e eu salvo o P aqui para quando eu for criando o próximo aluno. Então, basicamente é isso.
já estou com a minha lista criada. Agora o que eu preciso fazer? Claro, vou conseguir visualizar a memória, né? Mas se eu executar aqui, provavelmente ele não deve dar erro. Se estiver tudo certo, não vai me retornar nada, né? Porque eu não estou fazendo nenhum comando de impressão. Simplesmente vai executar. Mas eu preciso saber se realmente os dados foram armazenados em forma de lista. Eu preciso testar para percorrer. Como é que eu faço isso? Então eu posso usar aqui o meu P, né? Dizer que o P agora ele vai ser igual a I. Então ele vai ser igual ao primeiro aluno. E aí eu posso imprimir os dados do aluno. Cout P matrícula. Colocar aqui o próximo, né? Colocar dessa forma fica mais fácil de visualizar. P nome. P nota. E aqui eu finalizo o meu. Então aqui eu estou imprimindo o primeiro aluno da minha lista, porque o P ele é o início, né? Agora, para ir para o próximo, o que eu tenho que fazer? O meu P ele tem que ser igual. P é igual a P próximo. Ou seja, o meu P vai ser igual ao próximo aluno. Certo? Aí eu vou ter um novo P. P igual ao próximo. E aí eu repito tudo isso aqui. Então, se eu mandar executar agora, eu já vou poder imprimir o primeiro e o segundo aluno. Claro. Fazendo as devidas correções. Só corrigir aqui o comando, que faltou um L. Também. Erro de programação. Então já tem aqui a impressão do primeiro e segundo aluno. Naturalmente, só repetir, né? Esse comando aqui mais 2 vezes. E aí eu vou ter a impressão dos 4 alunos. Agora imagine se eu tiver uma lista com 500 alunos, né? Naturalmente não vai ficar prático fazer dessa forma. Já também vai ficar esse programa, vai ficar repetindo. Então, o que é interessante aqui é usar um while, né? Um maço de repetição. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui essa estrutura de programa. Vou usar um while aqui. O meu while, eu tenho que executar essa lista enquanto o meu P não for nulo, né? Se eu for dizer que o P é sempre o próximo, quando o P for nulo, eu não imprimo mais, porque eu não, né? Eu já cheguei no último aluno da minha lista enquanto ele não for nulo. Enquanto ele não for nulo, eu vou fazendo isso aqui, eu vou imprimindo os meus alunos, vou pegando o próximo, né? É isso aqui que eu vou fazendo. Então, eu simplifico aqui o meu programa para ficar mais interessante. Então, o resultado aqui tem aqui o mesmo resultado. Consegui fazer a impressão. Então, aqui não importa quantos alunos eu tenho na minha lista, utilizando somente esse bloquinho de comandos aqui do fora, eu consigo imprimir todos eles. Então, esse aqui é um exemplo, né? Como é que eu faço para mim utilizar uma lista encadeada, né? Com os ponteiros. Então, isso mostra aqui o poder, né? Dos ponteiros. A gente usa lista em programação em várias situações, então esse aqui é um programa bem interessante, bem útil. Naturalmente que eu
posso ter um controle maior, por exemplo, eu cheguei no último, aqui eu posso voltar para o primeiro, enfim. Eu posso ter também nos meus ponteiros, né, na minha estrutura, por exemplo, eu poderia ter aqui o próximo aluno e também eu poderia colocar aqui aluno anterior, por exemplo. E aí eu posso me mover para frente ou para trás na minha lista. E quando eu chegar no primeiro, eu poderia ir para o último. Então eu poderia ter um ponteiro aqui chamado de último, por exemplo, onde do primeiro eu poderia ir para o último, do último ir para o primeiro, do último para o anterior e se movendo, enfim. Tem várias possibilidades aqui que a gente poderia trabalhar dentro dessa estrutura disso. Se você procurar pela internet, linked list ou lista encadeada, provavelmente você vai encontrar vários exemplos, né? Mas todos eles basicamente vão trabalhar com esses conceitos, com essa estrutura, né? Inclusive isso aqui é um dos problemas, né? Problema de lista, né? Quando você está fazendo ciência da computação, é um dos problemas que são discutidos em sala de aula, né? Que eu particularmente como professor de ciência da computação, é um dos problemas que eu ensino aos alunos, que a gente tem que resolver, tema de prova, né? Porque isso aqui é um problema muito comum na programação. A gente trabalha com lista, né? Em várias situações, e aí a gente pode, se você estiver trabalhando com C++, você pode usar os ponteiros, porque eles vão facilitar muito a sua vida.